Quando a gente pensa no Brasil colonial, logo vem à mente heróis e vilões, certo? Mas a verdade é que a maioria das histórias daquela época nunca foi contada. Hoje, a gente vai mergulhar nas páginas de Contos do Nordeste Antigo para ouvir justamente as vozes esquecidas que forjaram a alma da nação. Olha, e já começamos com uma frase que arrepia. Uma promessa de justiça vinda de uma preta velha, uma figura que representa sabedoria e resistência. Essas palavras, carregadas de dor, mostram a tensão que fervia por baixo da superfície da sociedade colonial. É um grito de vingança que ecoa através do tempo. E isso já nos leva a uma pergunta fundamental, né? Afinal, de quem são as histórias que realmente formam a alma de um país? São só as dos vencedores? Ou será que a verdade está no mosaico de todas as vozes, principalmente daquelas que tentaram silenciar? Nossa viagem começa aqui, em um Nordeste antigo e, olha, bastante brutal. Um lugar de uma beleza e de um potencial imenso, mas também de uma violência e de uma desigualdade profundas, onde mundos diferentes se chocaram de forma implacável. É exatamente nesse cenário que entra Contos do Nordeste Antigo. E isso aqui é mais do que só um livro de histórias, sabe? É um confronto direto com a violência, com a desigualdade e com a luta pela sobrevivência que moldaram o início do Brasil. A genialidade desta obra está na forma como ela é construída, como um mosaico de vozes esquecidas. Aqui, a história não é uma linha reta, mas sim um emaranhado de vidas que realmente a viveram. Esse conceito de mosaico é a chave de tudo. Em vez de uma única história, a gente tem várias perspectivas que se chocam, que se sobrepõem. Cada conto é uma pecinha que, quando se junta às outras, revelam uma imagem muito mais complexa e real daquele tempo. E quem são as vozes que compõem esse mosaico? A gente está falando de pessoas escravizadas em busca de liberdade, de missionários jesuítas que têm a sua fé testada, de povos indígenas defendendo a sua terra, de cristãos novos fugindo da Inquisição e de matriarcas construindo legados no meio do caos. É uma tapeçaria humana de uma riqueza impressionante. Agora vamos mergulhar numa das lutas mais viscerais do livro, a busca pela liberdade por parte daqueles a quem a própria humanidade foi negada. Aqui, a gente conhece o Salá, arrancado da sua terra, despido do seu nome, da sua identidade. Ele representa a profunda desumanização da escravidão. A história dele é a personificação da dor e da perda. A simplicidade dessa frase é o que a torna tão poderosa. O mar era a última ligação do Salá com a sua casa. No momento em que ele o perde de vista, a fortaleza interior dele desmorona. É a esperança se transformando em desespero absoluto. Mas a submissão não era a única resposta. Do desespero, passamos à revolta. Conhecemos o Pajé Guaçu, a cobra grande. Ele representa a resistência indígena, um líder que, diante da violência e da traição, escolhe o caminho da guerra para proteger o seu povo. E essa citação ilustra perfeitamente a sua transformação. Isso não é um pedido de paz, é uma declaração de guerra. O Pajé Guaçu não quer apenas se defender, ele quer que o poder colonial sinta a dor que infligiu. É uma promessa de retribuição levada até às últimas consequências. Mas o conflito não era apenas físico. Na mente e na alma de missionários e perseguidos, outras batalhas, igualmente brutais, eram travadas. E aqui vemos dois mundos de conflito interno. De um lado, o missionário Tomás, que chega para salvar almas e encontra uma realidade ao avesso que abala a sua fé. Do outro, o cristão novo Vasco, judeus forçados a se converter, que foge da Inquisição na Europa só para encontrar o mesmo terror no Brasil. Essa passagem é devastadora. A promessa do novo mundo como um refúgio era uma ilusão. Para os cristãos novos, a perseguição não tinha fronteiras. O medo de um vizinho, de uma palavra mal interpretada, transformava a terra da liberdade numa prisão sem muros, onde a ameaça de um delator estava em toda parte. Então, como é que todos esses fragmentos de dor, de luta e de esperança se unem? Eles foram as raízes profundas e complexas do que viria a ser o Brasil. Cada uma dessas histórias, seja a do Salá, do Pajé Guaçu ou do Vasco, compartilha um tema universal: a luta incessante pela sobrevivência, pela identidade e pela autonomia, num palco de profunda desigualdade.
E é ao costurar essas narrativas que a obra revela as raízes multifacetadas da alma brasileira, uma identidade que não nasceu do consenso, mas sim forjada no fogo do conflito, da resistência e de uma resiliência extraordinária. Essa citação final do personagem Afonso resume a grande contradição daquele tempo. O Brasil podia ser o novo mundo, mas as estruturas de poder, a exploração e a mentalidade eram as do velho. A vontade de uns poucos sendo imposta sobre a vida de muitos. E isso nos deixa com uma reflexão: de que forma as vontades de um velho mundo continuam a moldar o nosso presente? As lutas por liberdade e justiça descritas nesses contos terminaram ou elas apenas mudaram de forma?